Boa noite, amigos e amigas. Que alegria! Nossa, nosso coração sempre exulta com essa oportunidade de servir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus Pai, à nossa Mãe Maria, e nos reunirmos para estudarmos, para aprendermos, para nos conectarmos nessa onda de muito amor, de muita luz, de muita vibração pelo nosso planeta. Que a gente possa aprender, que a gente possa trocar as informações, que a gente possa crescer, continuar nesse caminho de muita luz e amor. Que alegria, mais uma vez, a nossa gratidão e satisfação por todos que já estão se conectando aqui. Vilma, que já se identificou aqui no chat, e os outros colegas que estão chegando aqui no canal. Muito, muito prazer em revê-los. Convidar a todos vocês para que coloquem a água para fluidificar. Palestra é tratamento e, neste momento, nós estaremos recebendo aqui os fluidos necessários às nossas necessidades, aos nossos tratamentos. Boa noite, José, o nosso irmão e amigo, marido da nossa querida palestrante da noite de hoje, a Silmara. Convidar a Silmara para estar comigo aqui, dividindo aqui a tela. Prazer, receba um enorme e fraterno abraço em nome do NEAM. É sempre com muita alegria que nós recebemos vocês, trabalhadores, fiéis, que estão sempre dividindo com a gente esse bálsamo na semeadura do bem. Que bom! Seja muito bem-vinda, minha querida. Gratidão imensa, Edneide, pelo carinho de sempre. Gratidão aos amigos que fazem parte, né, do núcleo Espírita Aristides Monteiro. Que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito bom estar aqui novamente. Nós é que agradecemos a Silmara, que é da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, lá de Caruaru, e, como eu disse a vocês, sempre vem conosco aqui, partilhando, dividindo as suas reflexões, sempre muito intuída. Vou trazer uma breve reflexão do livro Agenda Cristã, a lição 32. Esse livro ele tem a psicografia de Valdo Vieira e de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Hilário Silva. E eu peguei a lição 32, que refere-se a sinais. Ele diz assim: sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados. Conhece-lhe a personalidade e segue-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então, nós estamos sempre com muitas companhias. E o que é que nós queremos para nós em nossas vidas? Né? Que tipo de conversação é a mais adequada? Que tipo de decisões que nós podemos nos pautar? Se nós seguimos o Evangelho, com certeza, luz no nosso caminho, nós teremos os melhores direcionamentos. Então, com o Evangelho, nós vamos nos reeducando. E assim, meus irmãos, vamos passar a nossa prece, com certeza, porque a nossa palestrante tem uma noite de muita luz a tratar do tema Missão dos Espíritas, essa que vai trazer mais orientações para a nossa educação. Um grande abraço fraterno, vamos fechar os nossos olhos, sintonizar com o alto. Sempre muito, muito, muito agradecidos pela oportunidade de aprender, de servir, de ter essa conexão para que a gente possa evoluir aos pouquinhos. Não mais permanecermos no estado que nós estamos.
E assim, Pai maior, e assim, Mestre Jesus, nós rogamos a tua intuição recaia sobre essa irmã, para que ela possa trazer do seu coração as palavras necessárias que possam direcionar os nossos roteiros de hoje em diante. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Guia-nos na senda do bem, para que a gente possa mostrar a tua face através de nós a todos os irmãos necessitados que se chegarem. Abençoa aqueles irmãos e ilumina os corações daqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão ansiosos, depressivos, aqueles irmãos que desencarnaram, aqueles que estão no vale dos suicidas, em campos de guerra, aqueles que estão com frio e fome e sede. Inspira, Senhor, a todos os irmãos, para que saibam, para que eles entendam, para que eles percebam que nenhum filho, nenhum irmão ficará para trás, porque nós temos o teu amor, o teu olhar a nos fortificar e a nos guiar na tua luz, hoje, agora e sempre. E assim, com a tua permissão e com as bênçãos também do nosso amigo e irmão Aristides Monteiro, mentor espiritual do NEAM, nós passamos a palavra à nossa irmã. Que assim seja, graças a Deus. Silmara, com você, amiga. Obrigada. Queridos irmãos e amigos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, acalmando, serenando as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos sempre ao Evangelho de Jesus, que nos convida a seguir confiantes na certeza do amparo, da espiritualidade amiga, de Jesus que sempre está ao nosso lado. Certa feita, Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E quem me serve, o meu Pai o honrará. Está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Em outro momento, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Emmanuel apresenta no prefácio do livro Conduta Espírita, que é um livro de psicografia de Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz. E no prefácio, Emmanuel, ele traz essas passagens, nos dizendo que não basta admirar o Cristo, que não basta divulgar-lhe os preceitos, mas é imprescindível que acompanhemos, é preciso acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Então é necessário buscar a lição pura e viva. E de igual modo, afirma Emmanuel, acontece na doutrina espírita, que revive o apostolado da redenção. Quem procura servir a doutrina espírita deve atender às indicações. E quem assim procede, em parte alguma, sofrerá dúvidas e sombra. Então, missão dos espíritas é o tema que trazemos nesta noite. E esse tema está no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, onde o Espírito Erasto nos convida a refletir sobre a nossa identidade, sobre a nossa vinculação na casa espírita, sobre como nós podemos
na seara do Cristo, nos mostrando também que o trabalho, ele existe para todos. Quando a gente chega à casa espírita para assistir uma reunião pública, nós podemos ser colaboradores. A partir do momento que a gente eleva o nosso pensamento em oração, a partir do momento que a gente está atento às reflexões que ali é trazido para nós, a gente receber o alimento espiritual, a gente está colaborando para a harmonia do ambiente, está colaborando para ajudar aqueles irmãos necessitados, os nossos irmãos desencarnados que ali estão ao nosso lado. Nos convida também a refletir sobre a importância de levarmos para o nosso lar. Podemos ser colaboradores no trabalho, na rua, no consultório médico, em qualquer lugar. Podemos exercitar o bem. O Chico, ele nunca exigiu, nunca pediu a ninguém que se tornasse espírita. Numa noite, no grupo espírita da prece, se aproxima uma senhora e diz: Chico, eu preciso falar com você. Eu não sei mais o que fazer. É o meu marido. Ele tem um defeito terrível, Chico, e eu não sei mais o que eu faço. E o Chico ficou preocupado e disse: pois não, minha irmã. E ela disse: ah, Chico, o meu marido, ele é uma pessoa muito boa, ele é um bom patrão, ele é um bom chefe, ele é um bom filho, ele é um bom pai. Chico, ele é um excelente marido. Nem vou entrar em detalhes. E o Chico já ficou pensando, meu Deus do céu, qual o defeito deste homem tão bom? Ela disse, ah, Chico, mas ele tem um defeito terrível e eu não sei o que fazer. Ele não é espírita. Como pode, Chico? Um homem tão bom faz caridade e não é espírita. E aí o Chico disse, ô minha irmã, mas se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Quem era que precisava ser espírita? Ela, que estava na casa espírita e ainda não compreendia que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Né? Então, quando Erasto ele afirma, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, significa dizer que todos que se afirmam ser espíritas são espíritas cristãos. O que é que nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 17, item 4? Ele afirma que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, quando o espírito Erasto, ele chama a atenção dos verdadeiros adeptos do espiritismo, ele está se referindo, ele está lembrando aqueles que estão no esforço de se melhorarem, que buscam o autoconhecimento, que estão ali se esforçando no estudo para ampliar o seu entendimento, para sair da visão limitada que o mundo material oferece. E são aqueles que estão se esforçando no trabalho do bem, que vivem, que devem estar em alerta para a sua missão.
como espírita no dia a dia, dentro e fora da casa espírita. Há um diálogo no livro Boa Nova, ali no capítulo 3, de Jesus com Hanã. Hanã era um juiz famoso. E eu acredito que teve um dia que ele disse assim: eu estou fazendo nada, vou ali na entrada de Jerusalém, vou ficar observando quem é que entra, quem é que sai. E foi para lá. Quando ele viu Jesus entrar, ele perguntou a Jesus o que era que Jesus estava fazendo ali. E Jesus, com muita nobreza, responde que ele buscava a fundação do reino de Deus. Hanã, irônico, deu uma gargalhada. Mas Jesus esclarece com muita serenidade que esse reino é a obra divina no coração dos homens. Hanã, então, pergunta: tá certo, e cadê os seus seguidores? Cadê então aqueles seus companheiros para te auxiliar em teus planos? Sempre com muita ironia. Mas Jesus, com muita humildade, responde: meus companheiros hão de chegar de toda a parte, de todos os lugares. E Hanã prossegue com a sua ironia e diz: sim, é verdade, os tolos, os ignorantes estão em toda parte da terra. Mas, entretanto, tu propões realizar a obra divina. Mas já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? E Jesus então responde com energia serena. Ele diz: sacerdote, nenhum mármore é mais puro e mais formoso do que o sentimento. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então, na visão limitada de Hanã, ele achava que estava diante de mais um Galileu, onde ele pudesse ali humilhar, ironizar, criticar. Só que ele se deu mal, porque ele estava ali diante do governador do nosso planeta. E Jesus deixa os seus exemplos, respondendo a Hanã com energia serena, com modesta nobreza, com muita humildade, deixando essas lições de como agirmos com os nossos irmãos no nosso dia a dia. Ele, o exemplo mais perfeito que habitou na terra. Deixa os seus exemplos, deixa os seus ensinos, nada escreveu, mas para que possamos imitá-lo. Para sermos, então, verdadeiros adeptos do Espiritismo, através do exemplo, da vivência do Evangelho. No livro Paulo e Estevão, ali no capítulo 7, há um diálogo também com Jesus e Paulo de Tarso. Paulo estava muito angustiado, porque ele não podia estar em todo lugar, ele era chamado por várias igrejas, pelos seus irmãos. E Emmanuel deixa claro que as igrejas daquela época
Eram as casas das pessoas de boa vontade que abriam as portas de suas casas para receber os irmãos e ali comentar, reviver os ensinos do Cristo. Então, Jesus diz a Paulo: poderás resolver esse problema escrevendo em meu nome, escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender que o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, e sim no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação, da sua vida. O conteúdo espiritual, o conteúdo da mensagem é mais importante. Por isso, não importa quem esteja aqui fazendo essa live, ou esteja na tribuna espírita, na casa espírita, fazendo ali a palestra. Se é um palestrante famoso ou não, isso não é importante. Jesus deixa claro aos nossos corações que o mais importante é o conteúdo da mensagem. O mais importante é se aquele palestrante, aquele orador, se ele está no esforço para vivenciar aquilo que ele está pregando. Porque Emmanuel já dizia a Chico, a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta. Então é preciso vivenciar aquilo que nós começamos a estudar. E o Espírito Erasto, então, recomenda: ide e pregai. Pregar com humildade, pregar com alegria, pregar com amor, para que outros corações sejam tocados. Às vezes ficamos tristes quando vemos irmãos divulgando a doutrina espírita com a cara fechada. Sério. Ficamos imaginando aquele que chega a primeira vez à casa espírita, que precisa ali ser acolhido, que não tem conhecimento e está ali, né, diante daquele que ele está para receber o alimento espiritual. Então é preciso levar adiante a palavra sentida, com o coração. Erasto então nos lembra que é chegada a hora em que devemos sacrificar a propagação, os nossos hábitos, as nossas ocupações fúteis. Ah, mas eu não vou poder ir à casa espírita sábado porque eu tenho um aniversário. Então, sábado eu não vou poder ajudar na sopa. Vai depois da sopa, vai depois de ter ajudado, vai depois da reunião. Recebe primeiro o alimento espiritual. Então é preciso nos colocarmos reflexivos do que é mais importante, as coisas momentâneas, passageiras ou o alimento espiritual. Ou nos colocarmos no trabalho de espalhar o Evangelho de Jesus através de atitudes no bem. Estamos prontos? Porque o Espírito Erasto, trazendo para os dias de hoje, quando ele diz: ide e pregai, é como se ele dissesse aos nossos corações: olha, meus queridos, já que fostes visitados
para a realidade, já que sabes que não é o corpo, que somos espíritos habitando temporariamente o corpo físico, já que recebes todos os instrumentos, todas as informações, já que tem aí informações que podes pesquisar, estudar, já que estás aí convidado para ampliar o teu entendimento, compreendendo a importância de se dedicar àquilo que realmente é importante, que realmente tem valor, que realmente vai agregar ao coração, à mente, ao espírito, então ide pregai. Vai ao trabalho, mas vai ao trabalho também no teu dia a dia, dentro do lar, no trabalho, na rua, no trânsito. Sede pacientes, sede indulgentes, não aponta o defeito para o irmão. Tende cuidado. Compreende que todos estamos aqui no mundo de provas e expiações por necessidade. Até que um dia, através do processo de evolução, nós alcancemos mundos mais felizes. Mas até lá, teremos muito trabalho. Então, ide, pregai, vamos ao trabalho no nosso dia a dia. Como afirma o apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo se refere ao conhecimento já recebido, ao entendimento renovado, que nos convida a refletir sobre um novo modo de caminhar, de nos conduzir, de nos colocar diante do outro. Chico Xavier estava certa feita em Belo Horizonte. Nessa época ele morava em Uberaba. E Chico, ele gostava muito de ler. Ele lia muito, bastante. E ele aproveitou que estava em Belo Horizonte, foi na livraria para comprar um livro. Estando lá, se aproximou um rapaz, começou a conversar com ele. Em dado momento, esse rapaz perguntou: onde você mora? De onde você é? E o Chico disse: eu moro em Uberaba. Uberaba? Então você conhece o Chico Xavier? E o Chico respondeu: sim, conheço. Eu sou o Chico Xavier. E o rapaz olhou o Chico de baixo para cima, de cima para baixo, e disse: bem, sei bem que você gostaria de ser o Chico Xavier. E o Chico, olhando para o rapaz com muita humildade, disse: eu bem que gostaria de ser o Chico Xavier que você está imaginando. O Chico, em nenhum momento, ele tentou provar que era o próprio Chico Xavier. Usou de humildade, porque ele não precisava provar nada. A sua atitude já dizia tudo. E nós? Como nós somos conhecidos? Ao dizermos, ao afirmarmos que somos espíritas, como nós somos conhecidos? Dr. Bezerra de Menezes tinha sido prefeito no Rio de Janeiro. E ele morava numa casa grande, tinha um jardim com flores, plantas, e ele cuidava do jardim, ele aguava, né? Ele organizava, limpava, adubava,
Eu fico imaginando Dr. Bezerra de Menezes cuidando do jardim, com a roupa bem simples, um chapelão, por conta do sol. Então, um certo dia, alguém bateu palmas no portão e ele foi atender. Era uma mulher que perguntou: aqui é a residência do doutor Bezerra de Menezes? E ele respondeu: sim, é aqui, sim, senhora. Eu gostaria de falar com ele. Pois não, eu sou Bezerra de Menezes. E ela fez a mesma coisa que o rapaz fez com o Chico. Olhou o doutor Bezerra de Menezes de baixo para cima, de cima para baixo e disse: o senhor bem que gostaria de ser doutor Bezerra de Menezes, mas é apenas um jardineiro, como nós somos conhecidos. Pelo que nos apresentamos, pelo que vestimos, pelas fotos nas redes sociais, pela estética, como é que nós somos conhecidos? O espírito Erasto, ele afirma que nós espíritas seremos conhecidos pelo ensino, pela prática do bem, pela prática da caridade, por consolar corações aflitos, por distribuirmos, irmos amor ao próximo. Ou seja, pelos esforços que fizermos para vivenciar os ensinos de Jesus. Basta o conhecimento? Não, não basta. É necessário a prática. O Chico Xavier, ele tinha um amigo chamado Loreto Flores, espírita, em uma época que o espiritismo era abominado. E o Loreto Flores, ele trabalhava na campanha do Quilo, ele gostava muito. Então ele se preparou, se arrumou, foi para a casa espírita. E ali saíram para o trabalho. Bateu na porta com o saco da campanha do Quilo. E uma senhora que abriu a porta, ao ver que ele era espírita, cuspiu no rosto dele. Loreto coloca o saco da campanha do Quilo no chão, tira um lenço de seu bolso. Era uma época em que se usava muito lenço de tecido. Então ele tira o lenço do bolso e enxuga a saliva dela que estava impregnado no rosto dele. E diz: oh, minha irmã, isso aqui é para mim e para os pobres. A senhora tem algo? Isso aqui é para mim, minha irmã, e para os pobres. A senhora tem algo? Ele não estava ali apenas para mais um trabalho de campanha do Quilo. Ele, naquele momento, era o evangelho puro, vibrando dentro dele. Ela ficou tão envergonhada que foi lá dentro pegar 1 quilo de alimento. Ele, em nenhum momento, a criticou, porque ele estava consciente da tarefa espiritual que estava fazendo. Ele vivenciava ali o evangelho. A doutrina espírita chama os nossos corações
para viver o Evangelho, para sentir, para vibrar o Evangelho em nossas atitudes. Essa é a nossa missão. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, de lenir, ou seja, de abrandar, de suavizar corações aflitos, de consolar, de acalmar desesperos, de operar reformas morais. Essa é a sua missão. Afirma Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, intitulada Do Método. Jesus fala aos nossos corações: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, por exercitarem a caridade. A caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus, nos lembra os Espíritos na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Seremos conhecidos por respeitar o outro exatamente como ele é, com seus defeitos, compreendendo também que nós temos os nossos defeitos. Então, qual é a missão dos espíritas? Amar. Amar como Jesus nos amou e nos ama. E não amar como nós nos amamos. Porque quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou, é que aquele mandamento, amai o próximo como a si mesmo, nos convida a refletir que o amor que ainda temos em nós para doar é o amor doentio, é o amor ciumento, é o amor possessivo, é o amor egoísta. Jesus nos convida a amar como Ele nos amou. E aí, pensamos no quanto o amor de Jesus nos constrange a mudar, a sair do comodismo, a nos colocarmos no exercício de amar, porque assim seremos conhecidos como verdadeiros adeptos do Espiritismo. Então, se eu amo, eu perdoo. Se eu amo, eu escuto. Se eu amo, eu silencio. Se eu amo, eu consolo, eu abraço, eu acolho. Essa é a nossa missão. Espalhar amor através do Evangelho vivenciado. Muitos podem dizer, mas é tão difícil essa missão. É tão difícil mudar aquilo que está dentro de nós, mudar. É difícil. Os benfeitores nos dizem que é bem fácil, que nos falta a vontade, e às vezes só um pouquinho. Mas é que nós colocamos um obstáculo, e aí esquecemos de que estamos no mundo de provas e expiações, por necessidade. E por que aqui estamos? Por que aqui voltamos? Porque ainda não aprendemos. Porque ainda somos teimosos. Porque ainda erramos. Porque ainda não amamos como Jesus nos ama.
E por isso caímos. E por isso sofremos com as aflições. Mas Jesus nos alertou, e nos alerta falando aos nossos corações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas dificuldades, os nossos medos, nos colocando firmes no trabalho do bem. Emmanuel, certa feita, disse ao Chico: começar é fácil, continuar é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. O que significa chegar ao fim? Chegar ao fim do sofrimento, das dores, das aflições. E quando é que chega ao fim de todas as vicissitudes, das dores, das aflições? Quando, através de nosso processo evolutivo, nós alcançamos um ponto de evolução que vai nos permitir viver em mundos mais felizes. Muitos iniciam na doutrina, começam a se dedicar no estudo, outros que comparecem uma vez por semana, toma passe, água purificada, e acha que é só isso. Outros, porém, começam trabalhos belíssimos, se dedicam ardentemente, mas, por invigilância, acabam abandonando, por se encantar pelas coisas do mundo. O Chico, na década de 60, teve 2 vezes nos Estados Unidos, em companhia do amigo na época e trabalhador, participava com trabalhos deixou vários livros, compartilhado com o Chico, o Valdo Vieira. Então, o Chico, estando nos Estados Unidos, ele foi até uma residência de um amigo que ele tinha conhecido no Brasil e se casou com uma americana, foi morar nos Estados Unidos, visitou algumas cidades e lá eles fundaram a primeira casa espírita na época e aproveitaram, começaram a psicografar em inglês. Ao final, juntaram ali as mensagens, Chico e Valdo Vieira, e decidiram que daquelas mensagens ia formar um livro. E voltaria no ano seguinte, no ano de 66, para o lançamento do livro que ia ser na Biblioteca Pública de Nova York. Então, quando estavam no Brasil se preparando para retornar para os Estados Unidos, o Chico foi à casa da mãe de Valdo, muito triste, e disse: eu vim falar com a senhora. Eu vim dizer à senhora que o Valdo, ele vai viajar comigo para Nova York. Ele vai, mas não vai voltar espírita. Vai abandonar a doutrina espírita. E ela disse: meu filho, pelo amor de Deus, não diga isso não. Digo, vai acontecer isso. E no voo, o Chico alerta o Valdo, dizendo: o Valdo, o Emmanuel está aqui do meu lado me dizendo que quando a gente chegar lá, você vai abandonar a doutrina espírita. E ele disse: ô Chico, deixa de tua besteira, vai dormir, isso é sono. Eu não vou abandonar. Vai. Quer saber como? Quando a gente estiver lá no lançamento do livro, na Biblioteca Pública de Nova York, vai aparecer uma mulher linda, maravilhosa aos olhos da cara. E vai te seduzir.
vai te afastar da doutrina espírita. E Valdo disse: Chico, o teu mal é sono, vai dormir. Pois bem, quando eles estavam lá no lançamento do livro, Chico, olha, pois não é que vai entrando a danada da mulher, belíssima. Então ele chega para o Valdo e diz: olha, essa mulher linda é médica de origem russa e ela vai te engabelar aí com a história de te levar para o Japão para você fazer especialização em cirurgia plástica e você vai e não volta mais espírita. E foi exatamente o que aconteceu. O Chico ficou 30 dias no hotel, estava pago esses 30 dias, com direito a uma refeição. Ao terminar esses 30 dias, o gerente chegou para o Chico e disse: olha, ou você dá um jeito aí de pagar mais dias, ou então eu vou pedir o quarto, porque eu vou precisar. E o Chico foi refletir o que ia fazer. Ele saiu na rua preocupado, pensando, conversando com Deus, e disse: meu Deus, esse é o dia mais angustiante da minha vida. Estou abandonado num país onde eu não conheço ninguém, não falam a minha língua, meus amigos não estão aqui, o que é que eu faço? E depois ele disse: meu Deus, se for de tua vontade que eu me torne mendigo aqui em Nova York, que seja feita a tua vontade, mas vou logo dizendo, não é a minha vontade, não. E aí, nesse momento, para uma limusine do lado do Chico. Desce uma mulher, toda emperequetada, toda cheia de joias, e falando bem rápido o inglês. E o Chico pediu a ela que falasse mais devagar para ele poder entender o inglês que ela estava falando. Então ela conta para o Chico que ela há 20 anos tinha feito uma promessa, não estava esperando e nada acontecia, só que naquele dia ela conseguiu as 3 coisas que ela queria. Então ela havia prometido que se ela conseguisse, ela ia sair nas ruas de Nova York e o primeiro mendigo que ela encontrasse, ela ia dar comida e hospedagem. E aí o Chico gritou e disse: sou eu, mendigo! Glória a Deus, louvado seja Jesus! E aí ele vai com ela para um restaurante, o restaurante mais caro de Nova York. O Chico come bastante e depois ela pede para que o motorista conduzam eles para o hotel. Ao chegar lá, o gerente achou estranho o Chico descendo de uma limusine, não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. E aquela mulher, ela então chega para o gerente e diz: olha, esse aqui é meu amigo. E eu vou pagar 6 meses de hospedagem para ele, com direito a 3 refeições para ele esperar o amigo dele. É evidente que o Chico não esperou o Valdo Vieira voltar. E aí ele conversou com o gerente para que aqueles créditos que ele tinha fosse transformado em uma ligação para o Brasil. E aí ele consegue falar com os amigos dele no Brasil, compra a passagem dele de volta. O Chico volta para a sua missão. O Valdo abandonou a doutrina espírita, mas o Chico permaneceu firme na sua missão. No livro Mãos Unidas, Chico Xavier, a psicografia de Chico Xavier, na mensagem intitulada Missão Espírita, Emmanuel nos convida a refletir quando ele afirma assim: no entrechoque das paixões e das sombras, a missão espírita há de ser de equilíbrio, que sane a perturbação e a luz, que vence as trevas. Ou seja, a missão de nós espíritas é de remediar
e não de colocar mais fogueira, como se diz, fogo na fogueira, né? É de levar luz onde há trevas, é de vencer as trevas. O que significa vencer as trevas? Significa vencer a escuridão que ainda carregamos dentro da gente, nas mínimas atitudes que ainda reside em nós. Vencer a ignorância, vencer o egoísmo. E a gente lembra de uma outra mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 11, item 11, que também é uma mensagem de Emmanuel, quando ele fala acerca do egoísmo, né? E que ele nos convida a refletir, dizendo que o egoísmo é um monstro devorador de todas as inteligências, né? É o filho do orgulho e o causador de todas as misérias, é a negação da caridade, consequentemente, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, nós, espíritas, somos convidados a trabalhar, né, esses sentimentos, burilar, nos colocar no trabalho, no estudo constantemente, lembrando que Jesus afirmou: quem me segue não andará em trevas. E aí a gente volta para finalizar, a gente volta ao início de nossa fala no livro Conduta Espírita, que é um livro que devemos estudar, devemos ter sempre conosco. Conduta Espírita, em que Emmanuel, no prefácio, ele nos lembra que não basta admirar o Cristo, não basta divulgar nas redes sociais, né, as suas mensagens, é preciso nos colocar no trabalho. É indispensável vivenciar aquilo que a gente vai aprendendo, para que estejamos na bênção da luz. E assim nós finalizamos agradecendo imensamente a oportunidade que nos foi dada para esse trabalho. Que Jesus continue abençoando a todos que fazem parte do NEAM, essa casa que é do nosso coração, que nós amamos muito. Oh, minha querida, nós quem agradecemos a esse banquete, essas luzes que foram trazidas e direcionadas mais uma vez para o nosso despertar, né? Nós temos hoje, falando em banquete, que banquete que nós temos hoje? Tantas palestras, tantos livros, acima de tudo o Evangelho, a nos direcionar, nós que estávamos em outras épocas cristalizados e que não queríamos sair da nossa porta larga, hoje vivenciando a porta estreita com maior dificuldade, mas certo de que não estamos sós, não estamos desamparados, mas que estamos no caminho da luz, da felicidade. Tenhamos fé, tenhamos paciência e, acima de tudo, trabalhemos. Trabalhemos na caridade, trabalhemos o amor nas nossas reflexões, busquemos no próximo esse crescimento conjunto dentro da nossa família, nas ruas, né? Nessa convivência que nós temos a oportunidade de ter e que está ao nosso lado, não por acaso. Então, somente muita gratidão pelas tuas palavras, por tantos exemplos bonitos que foram trazidos aqui da vida de Chico, de Valdo, tantos exemplos que foram de Bezerra, que coisa linda, a humildade, você não precisar mostrar-se, mas você simplesmente continuar com aquele jeito carinhoso, acolhedor, de manter a pessoa próxima ao seu lado, né, na certeza de que nós temos sempre a ofertar um pouco melhor nas entregas que nós temos com o próximo. Não é isso, minha querida? Exatamente. Exatamente. Muita alegria, mais uma vez. Gratidão, Gleide. Gratidão, Elza, Dona Silvia, nossa presidente, Augusta, José Soares, Vilma, e a todos os demais amigos que estão aqui, os demais amigos que chegarão.
muita alegria, mais uma vez, gratidão a todos que estão aqui. Vamos partilhar, vamos divulgar, vamos levar, vamos agir, vamos sair, né, da nossa... de estarmos paralisados, vamos colocar a mão na massa, vamos trazer boas energias para o nosso planeta, para o nosso mestre, ajudando na seara do bem, nesse caminhar que nós estamos seguindo aí para a regeneração. Façamos parte dessa equipe dos trabalhadores de última hora, com muita força, com muita fé, com muita determinação, com muito amor, com muita certeza de que nós estamos buscando o caminho melhor. Que alegria, sempre muito, muito, muito grata a Deus por tudo. Vou pedir a você, minha querida, que faça a nossa prece de encerramento. Tá certo. Vamos lá. Fechando os nossos olhos físicos, elevando o nosso pensamento a Jesus. Agradecendo com muita alegria a oportunidade de aqui estarmos, Senhor, em Teu nome, para refletir sobre as Tuas lições de amor, que toca os nossos corações, que nos convida a sairmos do comodismo, que nos convida a levantar e seguir contigo, Senhor, exercitando a caridade, o amor ao próximo, a tolerância, a paciência, de nos alegrarmos diante das situações que nos são apresentadas como oportunidades para extrairmos lições. Ah, Jesus, como nós agradecemos a oportunidade de estarmos nesse planeta escola, onde Tu és o governador, és o nosso maior psicólogo, és o nosso maior médico, que nos traz a terapia do Evangelho, que nos ensina a buscarmos, cultivarmos as orações no nosso dia a dia, que através das orações nós nos fortalecemos em nossas lutas diárias. Gratidão, Senhor Jesus. Agradecemos a todos aqueles que aqui estiveram, que aqui passaram, que aqui vão vir ainda para assistir. Que todos, Senhor, sejam envolvidos em suas bênçãos de muita luz e amor. Ah, Senhor, pedimos a Ti, pelos nossos irmãos que sofrem, pelos que fazem sofrer. Rogamos a Ti, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, em clínicas, em presídios, em abrigos, em orfanatos, em UPAs, Senhor. Que os seus corações sejam fortalecidos e que sejam atendidos em suas necessidades. Pedimos a Ti, Senhor, que as suas bênçãos possam, nesse momento, envolver a cada um em seus lares, em seus familiares, a todos. Que Deus e Jesus vos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, gratidão a todos os participantes. E assim, com as bênçãos do nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus, e com a gratidão a Aristides Monteiro, mentor espiritual do NEAM, agradecida à Fraternidade Bezerra de Menezes de Caruaru, mais uma vez a vocês que estão aqui sempre conosco, um fraterno abraço, a nossa gratidão. Até a próxima semana, na próxima live, às 20 horas. Um grande abraço fraterno. Muito obrigada. Beijo para vocês. Beijo.